Perfeito, professora. Aqui já está aparecendo muito bem. Beleza. Então, gente, eu vou aqui me organizar. Eu vou falar, né, de forma muito breve, né, uma contextualização histórica da institucionalização do patrimônio no Brasil. Se a gente está falando de novos olhares, é preciso saber quais são os antigos, né? Então, muito brevemente, não vou ficar falando de IPHAN, parará, mas muito rapidamente. Depois tentar explicar algumas mudanças paradigmáticas que aconteceram, principalmente com a edição da Constituição Federal e os conceitos que a Constituição Federal realmente alteraram em termos de patrimônio cultural, o que isso significou. Trabalhar um pouco com esses novos olhares que trouxeram aí uma mudança, né, de como valorar o patrimônio, né? De onde que sai esse valor, o que significa essa valorização do patrimônio, que relação tem aí, a partir daí com o direito à cidade, como que interage, como que na prática, na teoria, vem acontecendo. Que desafios a gente tem frente a essa nova abordagem? E aí, lembrando que, como eu disse para vocês, né, a minha abordagem é muito relacionada com a questão urbana, né? Vocês vão ver que minha fala vai sempre permear a questão das cidades, mas se a gente está falando do macro, que é a cidade, analogicamente, a gente pode ir pensando para o micro também, né? Então, esse diálogo entre os conceitos do patrimônio, dos bens móveis, para os imóveis e para o urbano e para o imaterial, que eu vou trazer um pouco também, isso é permeável, vamos pensar assim, né? Eu vou sempre tender a falar da questão urbana, porque é a minha vida de pesquisa, de atuação, mas, analogicamente, isso vai permeando mesmo esses campos, né? Esses campos práticos, esses campos de saber, e, por fim, lançar aqui alguns caminhos possíveis, tá? Assim, então, esse vai ser o roteiro da minha fala, tá? E vou tentar aí me organizar para isso, né? Então, vamos lá, a proteção do patrimônio, como realmente não é novidade para vocês, tenho certeza, ela se consolida no Brasil, não que ela se inicie com a edição do Decreto-Lei 25, de 1937, ela se consolida, né, com a normativa, com a edição da normativa, com a criação do que hoje é o IPHAN, a época ISPHAN, né, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já nasceu, né, com o nome de Patrimônio Histórico e Artístico, e é bom a gente refletir sobre esse nome, porque ele significa muito, né, história e arte, né, isso vem da nossa herança, né, a nossa herança europeia, né, muito francesa, mas da Europa, né, como um todo. Então, a gente tem que estar muito claro quando a gente lida com patrimônio, que nós somos herdeiros da Europa nesses conceitos, não podemos esquecer isso, e toda a nossa atuação vem daí. Né? Estamos completamente errados? Não, é o que é. É o que é. Mas, a partir disso, a gente tem que entender que temos que ter novas abordagens. Né? Assim, a gente a nossa herança é dos nossos colonizadores brancos, e sabemos que como a gente atua hoje é a partir daí. Né? E sem tentar negar, vocês vão ver que assim, eu não nego, eu sou filhote dos modernistas brasileiros, eu estudei, os meus professores eram esses, eu os honro muito, mas eu sei que a gente não precisa ficar trazendo, né, e perpetuando questões que a gente pode problematizar e precisa alterar também. Então, toda a nossa herança teórica, né, de atuação, né, a atuação do IPHAN, né, ela vem daí, né? Ela vem, ela se formulou no Decreto-Lei 25 de 1937, que os colegas aqui, né, do direito sabem que talvez seja a norma ordinária mais antiga que tem no Brasil. Eu falo isso porque de 1937 eu sempre fico admirada, né? Deve ser a que está em vigor, a mais velha que tem. A impressão que a gente tem é que ela foi tombada junto com o tombamento que ela instituiu, né? É necessário que a gente pense nessa alteração, mas em momentos mais calmos, não agora, claro, em momentos calmos, em que é possível discutir essa norma, uma mudança nessa norma que realmente resulte em melhorias, né, e em avanços para a questão patrimonial.
né? Então, eu digo isso, eu sei que este não é o momento, mas quem sabe daqui a pouco é momento de pensar, né, e realmente propor alterações. O Decreto-Lei 25 de 37, como todos sabem, ele é totalmente baseado na materialidade das coisas, inclusive coisa é o termo usado no Decreto-Lei 25, da materialidade, né? Os critérios fundantes, né, são os valores da história e da arte. Então, o IPHAN chama Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não é à toa, né? Os valores fundantes são aqueles bens que têm aqueles bens artísticos da arte erudita, né? Arte erudita, e que tem historicidade baseados na monumentalidade e na excepcionalidade, tá? É só a gente ler o primeiro artigo do Decreto-Lei 25, que está muito claro, está posto, ninguém escondeu, essa é o nosso princípio, né? O nosso fundamento. Então, o que aconteceu, quais as consequências, né, da ação da instituição, que é uma ação realmente valorosa, que a gente tem que realmente admirar, mas que ao longo do tempo, né, ela deixou como herança, né, um patrimônio religioso, católico, né, que realmente refletia a sociedade, né, dos séculos, né, do século XVI até o XVIII, XIX, né, e que no início do século XX, né, início da República Brasileira, era o que se queria manifestar, né, essa busca da identidade que tanto se fala na história do IPHAN, né, de que o Brasil queria, né, que os intelectuais brasileiros buscavam uma identidade brasileira, foi buscada exatamente nesse patrimônio, né, de base mesmo colonial, assim que a gente chama, arquitetura colonial, né, de base colonial, né, principalmente o patrimônio religioso católico, que era o que era hegemônico na época, né? Então, foi esse que a gente herdou, e o que a gente tem, na verdade, né, na percepção das populações, principalmente as populações dessas cidades, como Ouro Preto, que é o ícone, a gente não pode nunca esquecer isso, nós estamos aqui, então vocês vão ver que toda a minha fala e todas as imagens praticamente vão perpassar por Ouro Preto, estamos aqui nesse grande laboratório, então precisamos utilizá-lo bem, né, assim, o que deixou essa ação institucional, deixou na população, na verdade, um sentimento muito ambíguo em relação ao patrimônio, né? Ao mesmo tempo que esse patrimônio é objeto de afeto, né? De ancestralidade, de tradição, né? Mas que remete a um passado, né? Uma relação de afetividade, ele também, principalmente aí nas décadas de industrialização do país, né, metade do século passado, né, 1940, 50, 60, e lá vai, ele também indicava uma impossibilidade de mudanças, né? E claro, desse progresso, né, que esse modelo nos trouxe. Então, o fato de ter grande parte ou parcelas da cidade, né, com impedimentos, digamos assim, de crescimento e de mudanças, causou esse sentimento nessas populações, principalmente dessas cidades, né? Então, a Constituição Federal de 88, né? Eu dei um salto, vocês viram, né? Não vou ficar falando de ação de fã, depois podemos ter outro momento, se vocês quiserem, mas a Constituição de 88, né, ela traz, não caiu do céu, viu, gente? Foi um processo de discussão, um processo também pragmático, de mudanças ao longo do tempo, de mentalidade dentro das próprias instituições, né? Ela mudou paradigmas, né? Ela saiu da questão da materialidade, trouxe a questão da imaterialidade com muita força, né? Ela mudou, né, o conceito de patrimônio histórico e artístico. Olha bem, no Decreto-Lei 25 era patrimônio histórico e artístico nacional, e a Constituição Federal trouxe um conceito de patrimônio cultural brasileiro
isso é muito significativo, né? Os colegas aí do direito podem depois desenvolver mais isso, e eu sei que o professor Carlos Magno vem trazendo isso com muita pertinência, né? Assim, isso é uma mudança muito grande, e aí deixa claro o patrimônio material e imaterial, portadores de referência à entidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Olhem como mudou. Lá no Decreto-Lei 25 dizia de monumentalidade, de excepcionalidade, de fatos memoráveis, e aqui diz de fatos dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, vamos dizer que vamos pensar que em termos jurídicos, conceituais, né, de princípio, muda total. E, além de tudo, traz a comunidade, né, como corresponsável pela promoção, pela proteção do patrimônio cultural brasileiro. Então, esse marco legal nosso realmente altera com uma significância enorme essa ideia e esse conceito de o que é o patrimônio cultural brasileiro, né? E aí a gente tem que entender que esta mudança de paradigma traz essa questão da imaterialidade do patrimônio para a ideia colar a imaterialidade na materialidade. Porque, na verdade, hoje, né, e aí esses novos olhares começam a ser trazidos aí, lembrem que a minha formação inicial é da arquitetura, então é na materialidade. Então, assim, esse novo olhar diz, se o patrimônio, né, não tem significado, para que existe? Para quem? Né? Então, essas pessoas, na verdade, nós, pessoas de hoje, a gente atribui significado a esse patrimônio e é por isso que ele tem valor, porque nós atribuímos hoje significado ao patrimônio. Então, a gente herdou um patrimônio que já foi significado por alguma razão lá, mas que veio com ele uma ideia de que esse valor era intrínseco. Mas ele não é intrínseco. Alguém escolheu esse patrimônio por alguma razão, né? Alguém valorizou, deu valor a esse patrimônio pelas razões que foram lá no início do século XX, esse que a gente herdou aqui, por exemplo. Né? Porque ele era o formador da sociedade brasileira, né? Mas o patrimônio que eles escolheram na época era um patrimônio absolutamente de elite, né? Era um patrimônio que representava quem estava aí, quem esteve no poder e quem ainda estava. Então, assim, existe sempre, né, uma escala de valor, uma valoração que indica que patrimônio é esse que vai ser que bem cultural é esse que vai ser patrimonializado, né? Então, a gente fazer essa diferença, que existe a cultura, os bens culturais, né, que são a manifestação dessa cultura, e o que é selecionado para virar patrimônio, para ser patrimonializado, para ser institucionalizado, né? E aí, quando a gente pensa que essa face material, né, que significa que indica que são os significados, mas a utilização desses bens, eles implicam necessariamente na integração, no processo de participação, e não é uma participação formal, é de utilização, é de fruição permanente das pessoas, das populações, nesse processo de preservação e nas ações de preservação e de proteção, né? E isso indica uma interdisciplinaridade imperativa. A gente só consegue fazer com que isso aconteça, né? Que exista essa proteção e essa preservação, se várias disciplinas se envolverem. Então, aqui no Brasil, os arquitetos dominaram, né? Assim, no início da atuação do IPHAN, os arquitetos dominaram, era pedra e cal, a gente se chama, dentro do IPHAN é chamado assim, patrimônio pedra e cal, né? E aí, a partir da década de 60, eu não vou nem entrar na conversa do Mar de Andrade, um dia a gente pode conversar sobre isso, mas na década de 70, principalmente, com a Luiz Magalhães, vai trazendo outros elementos para se agregarem com muita pertinência, outras disciplinas vão chegando, né? E hoje eu não vou nem tentar citar, mas, né,
são muitas, né? Nós arquitetos, urbanistas, continuamos lá, os historiadores, com certeza, já eram meio grudados, os juristas, né, os advogados, aí os sociólogos, aí os antropólogos, aí, claro, os arqueólogos, e aí hoje temos os turismólogos, aqueles que trabalham com turismo, pela atividade econômica, que está aí muito associado ao turismo. Aliás, vamos fazer um parênteses, digamos que hoje no Brasil, vamos pensar, a cultura é subordinada ao turismo, uma noção bastante deturpada, elas são paralelas, complementares, nunca subordinadas, né? Então, essa interdisciplinaridade é imperativa, né? Não existe hoje proteção, preservação, conservação, manutenção, seja que palavra a gente use, do patrimônio cultural, se não houver essa multidisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, é melhor até do que a interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade no olhar, na ação, e é claro que sempre pensando numa relação totalmente dialógica e respeitosa com as populações, de uma escuta respeitosa com as populações, né? Aí eu trouxe uma citação aí do meu amigo, do professor Hassalad, da UFMG, que ele diz aí que é quando o patrimônio se liga com a vida e consegue realizar essa presença no cotidiano que ele mais se conserva, tá? Então, que novo olhar é esse, né? Que eu vou trazer aqui, vão existir outros vários, tá? De que o valor intrínseco, que a gente entendia que o patrimônio existia como um valor nele mesmo, inverteu essa chave. O valor é atribuído pelos sujeitos. E sempre foi assim, na verdade. Só que a condução, né, era sempre entendendo que esse patrimônio era intrinsecamente valoroso. Não. A cada momento, quem está ali usufruindo, utilizando, né, legislando, seja qual for a ação, utilizando como meio econômico, né, como meio de estudo, como objeto de, né, de conhecimento, de pesquisa, a gente atribui valor cotidianamente a essas coisas, a esses objetos, a essas manifestações, a esses saberes, a esses fazeres, né? Então, vamos entender que o nosso papel, né, como sujeitos, é de atribuir valor, e aí, ao atribuirmos valor, significado, a gente permanece, a gente perpetua essa manutenção dessas coisas. Eu estou falando coisa que eu estou muito velha, que nem o Decreto-Lei 25, mas ao patrimônio, tá? Então, vamos aí entender que o patrimônio cultural, né, é parte das nossas cidades, que são organismos absolutamente vivos, senão não é cidade. Se ela parou de mudar, se ela se estagnou, não é cidade, né? Então, são organismos dinâmicos, lugares dos conflitos, né? Será assim considerado se abranger significados contemporâneos, presentificados, que permitam e justifiquem a sua sobrevivência. Então, tem algumas imagens aí, né? 2 de Ouro Preto, uma na porta da minha casa, de uma festa junina aqui nas Cabeças, onde esse cruzeiro, né? Quem é aqui de Ouro Preto, ou quem circula por aqui, sabe que carinho que a população aqui das Cabeças tem com esse cruzeiro, que já é um objeto refeito, né? Ele foi um dia de pedra, caiu, não sei o quê, hoje ele é um objeto de concreto, mas que tem um significado para essa população, que eles estão sempre aí, né, manifestando por meio deles a sua crença, a sua festividade, né, a sua alegria de estar aqui, né? Uma utilização cotidiana aí, né, que é aí ele na Barra, né, hoje onde está o Barroco, né? E essa última imagem, uma imagem de Guimarães, em Portugal, onde eu fiz uma parcela do meu doutorado, que é também uma cidade absolutamente vivida por aquela população. Essa aí é uma festa medieval que eles inventaram, né, que eles fazem aí praticamente todo ano, tá? Então, só imaginar que esses lugares só são patrimônio, porque eles estão aí vividos, porque tem gente, né? Esse patrimônio fotografado sem ninguém é lindo, mas o que significa, na verdade, né? Mas, quando a gente fala em significado atribuído, quem são esses sujeitos que atribuem significado a esses bens e que os definem como patrimonializáveis?
né? Como que esses significados são atribuídos? Que consequências tem essa seleção, né? O que a gente sabe que no início da atuação aqui no Brasil da nossa instituição preservacionista, volta a dizer, né? Os critérios foram o quê? História e arte, né? Então a gente sabe, por exemplo, que quando o Lúcio Costa, nessas duas imagens aqui à direita, quando o Lúcio Costa definiu que esse prédio, que essa edificação eclética, que era uma escola de artes e ofícios de Ouro Preto, virasse isso que a gente vê acima, é porque ele tinha na cabeça dele que isso não era válido, o ecletismo não era válido, essa manifestação cultural não era válido, porque se entendia de patrimônio no Brasil, e que tinha que virar algo que simulasse o que era válido na visão dele, né? Então, naquele momento, aqueles atores, eles significaram o que eles achavam. É isso que a gente quer continuar significando? Quem somos nós hoje que atribuímos significado ao nosso patrimônio, né? Hoje, aqui a gente está mostrando Ouro Preto, que é uma cidade que traz, digamos, um passivo patrimonializado, que a gente tem que lidar com ele, que a gente tem que saber lidar com ele, né? Então, hora nenhuma vocês vão... Não me entendam que eu acho. Então, se a população de Ouro Preto acha que tem que destombar, não é por aí. Existem outros elementos que a gente tem que trabalhar, né? A informação, né? Vocês não vão me ouvir falar a sensibilização, eu não vou falar nunca conscientização, que eu acho que isso não existe nesse viés, né? As pessoas têm consciência do que elas entendem, elas podem, às vezes, precisar de mais informação, de mais dados para poder avaliar, mas, por exemplo, a imagem que a gente tem maior aqui foi uma manifestação que aconteceu pós um 21 de abril, onde a praça ficou fechada, totalmente fechada, e nós, moradores de Ouro Preto, não pudemos acessar a praça, como em vários 21 de abril, quem é daqui ou quem mora aqui sabe disso, a população é proibida de acessar a praça por conta de uma festividade, de uma comemoração que é de todos nós. Então, essa reunião foi uma reunião, né, uma ação de mobilização pós 21 de abril, onde as pessoas se juntaram para dizer, esse lugar é nosso, essa cidade é nossa, essa praça é nossa, por que a gente não pode chegar nessa praça? Por que nos é impedido de chegar aqui, né? Só para a gente entender que esses significados cotidianos eles são fundamentais para realmente fazer, para validar, né, o patrimônio como algo que é nosso e que nos é legado do passado para hoje, para a gente viver no presente, para, claro, a gente conseguir legar para o futuro também. Mas a gente não pode nos pular a nossa geração, a nossa vida, de pensar o patrimônio é um legado do passado para a gente deixar para o futuro. Não. Nós estamos aqui hoje fruindo o patrimônio, é a nossa obrigação, nosso direito fruir o patrimônio para que a gente realmente consiga legar ao futuro algo que nos foi valioso, tá certo? Mas, então vamos lá. Esse processo de seleção, agora eu vou problematizar algumas questões para a gente discutir também, tá? Esse processo de seleção dos bens protegidos, muitas vezes, reproduzem injustiças e contradições que são refletidas na forma de apropriação e aí, na negação ou na aceitação do valor que é atribuído pelos moradores e outras populações. Então, dependendo, né, a depender de como essa seleção foi feita, de quem fez essa seleção e por quais motivos, isso pode resultar numa aceitação ou negação das populações como um todo por esse patrimônio, né? Então, esse patrimônio que é institucionalizado, ele costuma, por muitas vezes, representar uma forma de poder que foi anteriormente constituída e que é capaz de produzir a história, a sua própria história, sem revelar esses conflitos e injustiças. Então, o que a gente pode pensar aqui? A forma que isso foi selecionado, que hegemoniza, né, que coloca tudo igual, ele esconde, ele camufla, ele invisibiliza parte da população, né, e esconde conflitos e injustiças que foram desde a produção desse patrimônio até hoje, inclusive no uso, na hora que exclui do uso, né, parte da população. Então, problema 2, né? Essa compreensão do valor intrínseco desses objetos patrimonializados, que desvincula as pessoas, que desvincula os significados que foram atribuídos ao longo do tempo, pode deixar esses
esses objetos, essas coisas, esses bens culturais impunes aos valores e demandas do presente. Então, quando a gente mitifica, quando a gente reifica esses objetos, como se eles em si tivessem valor, a gente tira da vida cotidiana. E por isso, também por isso, a gente vê que até hoje as políticas públicas de proteção do patrimônio são, via de regra, desvinculadas, descoladas, né, do planejamento territorial urbano, dessa relação com direito à cidade e, é claro, e consequentemente, da qualidade de vida urbana. Né? E isso é uma disfunção, né? Isso é uma desvirtuação do que a gente entende de proteção do patrimônio cultural. Né? E a gente tem que entender que a qualidade do ambiente urbano ele é vinculado à sua potência de contar da nossa memória, da nossa história, né, da nossa cultura, que são relacionados a hoje, né, a vida presente, a vida coletiva, claro, daquilo que a gente trouxe do passado. Então, é fundamental que a gente entenda a preservação do patrimônio como um direito e não como um ônus que se impõe sobre as populações usuárias, que é o que a gente vê muitos nas nossas cidades que têm um patrimônio como Ouro Preto e várias outras aí, que tem grande parte do seu, né, da sua parcela territorial patrimonializada. As populações veem muito como um ônus, mas só que a gente tem direito de ter a nossa memória, a nossa cultura preservada, né? Assim, a gente, quando eu fiz as pesquisas da minha tese, eu vi isso muito, sabe? Assim, eu pesquisei aqui em Ouro Preto, como é que aqui a gente entende um ônus e não um direito. Só que é um direito que a gente tem, como a gente tem direito ao ar puro, né? A ter silêncio para dormir. Quando a gente pensa no ambiente, no meio ambiente, a gente pensa que a gente tem direito. A gente pensa na preservação ambiental, cultural, a gente costuma pensar como um ônus, principalmente quem está aqui, quem é responsável diretamente por essa preservação. Né? Assim, então, é importante que a gente relacione cada dia mais, né, a proteção do patrimônio como um direito. E, para isso, a gente tem que significar e tem que permitir que as populações usuárias digam que significado é esse que esses lugares têm para elas. Então, essa escuta respeitosa, essa comunicação de diálogo é fundamental. Tá? Então, algumas questões aí que a gente tem que entender que a memória construída por essa narrativa oficial, né, ela ainda é muito excludente. E a gente tem que trazer outras, tá certo? Outros lugares de memória, outras coisas da memória, né? Outras referências de memória para esse lugar da patrimonialização. E para que esse quadro se reverta, ela deve, né, ser necessariamente ser mais uma prática que garanta a promoção da justiça social, e não uma prática que, pelo contrário, traga uma ideia de exclusão, né, de privilégios, tá certo? Então, não pode haver direito à cidade se a história e a memória não compuserem a construção desse direito. Né? Então, a gente não pode falar de direito à cidade pensando nesse feixe de direitos, sem infraestrutura básica, né? sem equipamentos urbanos comunitários, sem qualidade ambiental, sem que as pessoas tenham liberdade de manifestação, sem que as pessoas tenham a possibilidade de fruir a cidade em todos os seus aspectos, com todas as suas diferenças e especificidades, religiões, gênero, né? Não existe direito à cidade sem essa composição. E a memória e a cultura, claro, são elementos fundantes dessa história. Né? E a gente deve pensar, né, assim, o direito à cidade é melhor alcançado numa cidade preservada, patrimonializada, ou, inversamente, enfrenta condições adversas para se consolidar? Né? Que variáveis urbanas são essas que dialogam com o patrimônio? E essas imagens aí que eu trouxe, elas não são, né, aleatórias, essas duas aqui da direita, elas são o 21 de abril, que resultou naquela que eu trouxe antes. Né? O 21 de abril, onde tinha mais policial fechando a rua direita para não deixar a gente passar, essas fotos são minhas, do que gente tentando passar. Tinha mais policial barrando quem queria ir para a praça. Né? E tinha alguns cartazes né, que as pessoas se manifestaram, porque não posso entrar na festa? Liberdade de ir e vir. Né? Assim, tinham vários cartazes desses ao longo ali do piso da rua direita. Né? Aqui um outro,
né, que para o Ouro Pretano isso é bastante usual, comum na vida, né, normal, que é uma procissão da Semana Santa, com os tapetes, né, com as pessoas se manifestando a sua religiosidade no espaço público, né, de uma forma livre. E aqui embaixo, que eu acho bastante interessante, que é a cidade de Guimarães, que promoveu e promove até hoje, mas promoveu uma reforma mesmo na estrutura urbana. Então, vocês veem aqui o piso, né, da cidade e uma cadeirante sozinha circulando pelo centro histórico de Guimarães. É muito representativo, né? E aí, algumas questões a mais, eu estou vendo que eu falei que não ia falar muito, lá vou eu. Em que medida o patrimônio e a excessiva patrimonialização banaliza e globaliza os lugares e nega, ao invés de garantir justiça social e direito à cidade? O que está acontecendo, na verdade? Será que é importante patrimonializar? Para que a gente está patrimonializando tanto? Né? Isso está trazendo as populações para dentro do patrimônio, para significar o seu patrimônio, ou está, ao contrário, está afastando, né? Está banalizando e não está garantindo justiça social e direito à cidade? Né? E a questão do turismo, né? Trouxe aqui para dar uma provocadinha. Né? Esse intenso processo, a gente está substantivando de uma forma, vamos lá, esse intenso processo de turistificação, né? E essa utilização cenalizada das cidades patrimônio, elas propiciam, aceleram o distanciamento dos moradores com seus lugares, ao potencializar de forma excessiva o uso econômico desses lugares? Como é que isso tem acontecido, na verdade? Né? Será que na hora que a gente afasta o uso cotidiano, né, o uso dos moradores, quando a gente pensa assim, nossa, o centro da cidade, a gente tem que tirar essa sapataria, nossa, e aquela padaria? E o açougue? Imagina um açougue na Praça Tiradentes, um açougue na Rua Direita. Tem que ter uma loja de artesanato chique. É por aí, né? É isso que a gente quer, né? Então, a gente expulsa esses moradores nativos, autóctonos, estou bem Ouro Pretano, por criar novas referências e novos usos, ou se aproxima por trazer novas alternativas para esses espaços. A gente consegue conciliar? Não consegue? Né? Então, eu trouxe aí uma fala da Chué, uma colocação da Chué, lá ainda do final do século passado, né? É lamentável que a sua valorização do patrimônio, né, seja mais eficaz nesse viés como mercadoria do que em sua vertente singular, representante da história, da memória, na sua capacidade de rememoração, de representação de identidades. Né? Então, interessante, a gente tem como estudiosos, pesquisadores, a gente é responsável por isso. Nós temos que pensar isso, o que a gente quer para esses lugares. Né? E também para provocar algumas atividades na Praça Tiradentes, né? Então, o carnaval, que mescla várias coisas, mas aí um baita de um palanque patrocinado pela escola, depois aqui né, eu não sei se isso aqui é uma Xterra, eu acho que sim, depois a Eurobeer aqui. O que a gente entende desses lugares? Né? Então, já passando para o final da minha fala, chegando às 10 horas, quais desafios a gente tem, né, sobre esses novos olhares? Essa foto, gente, é uma foto que eu tenho um carinho muito grande, eu tirei a época da minha tese ainda, mas a pandemia, isso acabou, mas ela se repete, né? A utilização da Ponte da Barra aqui, né, por esses senhores que ficam ali jogando carteado. A gente pode questionar várias coisas, mas esse uso cotidiano é absolutamente banal, né? Eu gosto muito dessa expressão que o Milton Santos que trouxe, que é o uso banal da cidade. Esse uso cotidiano, né? Que a gente nem percebe, que é o que é, né? Então, assim, é muito legal. Essa é a Ponte da Barra, uma das, em termos de obra de arte urbana, essa ponte é maravilhosa, né? E eles simplesmente usam ali para jogar o seu carteado. Né? E quais são os desafios que a gente tem na questão urbana, né, desses lugares patrimonializados? Então, vamos colocar né? O descolamento das áreas patrimonializadas da vivência cotidiana. Então, quando isso acontece? É assim, o que acontece quando essas áreas que foram escolhidas, selecionadas como patrimônio, se descolam, são descoladas, às vezes são impedidas
né? Por várias questões. Não precisa ser impedido igual aquele lá do 21 de abril, de ter polícia te impedindo de passar. São impedidos por várias questões, né? Pela elitização, pelo uso, né? Pela forma que as pessoas, os moradores, os mais vulneráveis são tratados, né? Quando se descola, né, pode acontecer dois processos, ou de gentrificação, né, que é essa, a gente abrasileirou, aportuguesou essa palavra do inglês, né, que é essa troca das populações que utilizam os lugares, normalmente de populações mais, normalmente não, sempre de populações mais pobres para populações mais ricas, né, ou então o abandono. O que a gente vê ainda, né, alguns centros de cidades grandes, principalmente, eu fui em Natal alguns anos atrás, eu fiquei impressionada com o abandono do centro antigo de Natal. Maravilhoso e totalmente abandonado, né? E aí o Lefebvre traz uma proposta, digamos assim, né? Além da revolução urbana, claro que ele sempre trouxe, mas para além da revolução urbana, ele traz uma proposta de utilizar esses lugares para o lúdico, para o lazer, para as festas, né? Que agregam, né? Não festas que excluem, mas festas que agregam. Eu acho isso muito bom, né? E aí, na fala do Milton Santos, né, como é fundamental o uso cotidiano, né? Como é fundamental as pessoas terem que circular para ir à prefeitura, né, para ir no fórum, que aqui em Ouro Preto foi lá para a Bauxita, para fazer uma compra, para comprar carne, que eu detesto comprar, mas muita gente gosta, para comprar verdura, para comprar o doce, qualquer coisa, né? Mas é fundamental esse uso banal, esse uso invisível, esse que a gente faz sem nem lembrar que está fazendo, mas que a gente está trançando nessas áreas antigas que a gente considera patrimônio, né? Então, esse uso, ele pode evitar essa estandartização, né, das nossas cidades. A gente chegar em qualquer lugar e achar um mesmo McDonald's, o mesmo Subway, né, os mesmos usos, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, né? Um segundo, né? Quando a gente fragmenta a estrutura urbana, né, privilegiando essas áreas consagradas, as áreas centrais, né, e que a gente, por isso, estou falando a gente porque eu estou falando da gestão, de quem pesquisa, de quem, no final das contas, tem um potencial, né, de gestão sobre esses lugares, né? Quando a gente exclui os moradores das fronteiras da vida urbana, né, que eles têm essa fruição em plenitude, né? O que acontece? Uma das conclusões que eu consegui, parece tão óbvio, né? Mas na minha pesquisa da tese, né, que esses moradores dessas fronteiras, dessas franjas do patrimônio, né, atribuem ao patrimônio corresponsabilidade pela desigualdade e pela vulnerabilização nas quais elas se encontram, né? Apesar de ter um profundo afeto por esses lugares, né, mas eles atribuem ao excessivo cuidado quando são cidades como Ouro Preto, onde o centro urbano antigo, né, tem valor, e a eles são atribuídos, porque pode acontecer ao contrário, em cidades onde o centro é abandonado, mas o que pode acontecer nesses lugares é que o patrimônio é corresponsabilizado por essas pessoas pelas desigualdades e injustiças sociais que elas estão ali vivenciando. Então, uma coisa que a gente tem que falar é que esse vínculo afetivo, esse uso cotidiano garantido, né, e que tenha justiça social para todos, a partir também desse olhar do patrimônio. Então, essa foto também não é à toa, né, aqui uma vista do São Francisco para a igreja de Santa Efigênia, e o lado de cá a ocupação ali de toda a região do Morro da Queimada, né? E um último aí que eu queria trazer, né, quando a gente rompe, né, o espaço patrimonializado com esse espaço, né, vivido, dos usos, do cotidiano, né, o que acontece é que os moradores, as populações que vivem à margem, literalmente, né, vão percebendo que as normas que baseiam, né, que dão princípio, né, à questão urbana e patrimonial são normas excludentes, são normas uniformizadoras, que tratam os desiguais de forma igual. Então, elas são absolutamente injustas, elas acirram as vulnerabilidades e o processo de segregação social, né? Então, a gente tem que atuar, entender, né,
sobre a eficácia social da norma, né? Assim, vincular o patrimônio às demais variáveis urbanas, né? Entender que esse processo de seleção ele tem que ser em consonância à apropriação dos espaços, à vivência que as pessoas têm, né? Aos valores que atribuem, né? A esses espaços, né? Então, conseguir entender melhor, né? Até que ponto que essas normas realmente atingem a sua eficácia social, tá? Bem, vamos lá? Caminhos possíveis, né? Bem possíveis mesmo, que estou aqui levantando para a gente pensar, para vocês aí, para a gente discutir, né? Primeiro, né? Vincular a gestão e o planejamento urbano territorial com a política patrimonial, né? Então, reafirmar esse papel do patrimônio no cotidiano. A gente está aqui em Ouro Preto discutindo a revisão do plano diretor, né? A questão patrimonial é um dos assuntos, junto com todos os outros, com a questão da mineração, com a questão da preservação ambiental, com a questão da infraestrutura urbana que a gente precária, saneamento urbano, da mobilidade urbana, tudo tem relação. A cidade é uma, com todos os seus conflitos, e o patrimônio cultural está aqui. Se a gente for pensar num planejamento do Rio de Janeiro, é lógico que não pode dissociar toda a região central do Rio de Janeiro, por exemplo, das soluções e das propostas que existirão para o território urbano central, né? O patrimônio é parte, simples assim, ele é parte, né? Eu estou falando primeira, mas não tem hierarquia não, viu, gente? Todas são que nem, né? Aí compreender esses sítios patrimonializados em sua inteireza, na sua dinâmica, na sua complexidade, né? Quem é arquiteto aí, quem trabalha com isso, assim, de pensar em camadas, né? A gente não pode descolar o layer, né? A camada do patrimônio como se ela fosse desvinculada do resto, né? Tá ali, ó, grudadinha, né? Ela faz parte, inclusive, dos conflitos e como faz. Ela faz parte das desigualdades, ela faz parte das injustiças, da invibilização de vários grupos sociais. Então, vamos lá, vamos enfrentar de frente, vamos encarar isso aí, né? E aí, né, reafirmando aquela fala do Lefebvre, né, utilizar esses lugares patrimonializados para o lúdico, para os encontros, para o lazer, né, superar essa dicotomia entre valor de uso e valor de troca, né? Não falei isso antes, né, mas isso é uma das questões postas pelo Lefebvre, né, assim, como é que as nossas cidades, ao priorizar, né, o valor de troca, ou seja, de serem vistas como mercadoria, né, perdem no valor de uso, de fruição, né, do cotidiano, né? São muitos assuntos, então alguns eu só estou pincelando aí, né? E aí, assim, realmente enfocar na relação dialógica entre instituições e populações, né? Aproximar esses olhares. Aproximar mesmo, né? Sem priorizar, sem entender que o nosso olhar de pesquisador, de estudiosos, de profissionais, de políticos, né? Que esses olhares são mais do que são melhores, são mais pertinentes, né? São mais verdadeiros, sei lá o quê, do que os olhares das populações, né? A questão da tutela institucional, né? Associar os valores simbólicos aos materiais. Então, diminuir essa cisão entre materialidade e imaterialidade. Esse é um assunto que está em pauta, né, nos meios, e eu acho que a gente tem que trabalhar. A gente tem uma ação institucional, né, hoje já, né, materializada, digamos assim, juridicamente, pelo Decreto-Lei 25, com o tombamento, o Decreto 3551 de 2000 com o registro, né, que é um instrumento de proteção do patrimônio imaterial. Então, assim, em termos de ação institucional e baseado nas normas, a gente tem duas, né? Materialidade e imaterialidade. Em termos de recurso, mas a gente tem que entender que não existe patrimônio material sem a sua imaterialidade, sem os seus significados, assim como também não existe patrimônio imaterial sem a sua materialidade, né? Quando a gente fala, vamos lá registrar o modo de fazer, de saber, então tem lá o registro aqui municipal do modo de fazer os doces de São Bartolomeu. Ele se materializa com os doces, né? Então existe esse imbricamento, ele é total, né? Assim, então diminuir essa cisão cada dia mais entre
essas duas facetas do patrimônio, que no fim é uma coisa só, né? E por último, essa eu deixei mesmo para enfatizar, né? Incluir essas populações vulneráveis nas diversas políticas patrimoniais. E aí eu trouxe aqui, porque é uma coisa que né, há anos tem me batido muito, como tratar esses moradores que possuem, que são responsáveis por imóveis e por manifestações, pela cultura, né, na sua gênese, né, e que está aí gritando para ser visibilizado também, né? Então, garantir fomento, né, investimento para que essas populações consigam permanecer nos seus diversos lugares, né? O lugar de manifestação cultural, o lugar de manter uma casa, né, patrimonializada, né? Como é que eles conseguem isso se não tem fomento, né? Como é que eles conseguem manter essa sua cultura se ele é desprezado dessas políticas, né? Então, tem que incluir essas populações vulneráveis diversos, né? Sob diversas óticas, não vou estender muito, dentro dessas políticas patrimoniais, né? Eu acho que essa é a minha última colocação, né? Eu agradeço aí a atenção, algumas referências bibliográficas, depois se vocês quiserem, né? E agradeço profundamente aí essa 1 hora de escuta e espero que a gente possa aí conversar um tanto agora. Obrigada. Excelente, professora. A gente que agradece, muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar ouvindo a sua fala, me provocou algumas reflexões aqui, acredito que para os nossos colegas também. Então, a partir de agora, a gente abre para as perguntas, e aí eu já vou deixar um recadinho, que eu vou deixar o link lá também, no Instagram, para que as pessoas que quiserem podem seguir, porque as informações também vão ser divulgadas ali ao longo do processo do evento e posteriormente. E assim eu abro para as perguntas. Eu estou vendo aqui o Rafael Russo levantou a mão. Rafael, se você quiser ligar o seu microfone e fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Flávio. Cristina, muito obrigado também pela sua apresentação. Ótima, como sempre, né? Sempre ampliando um pouquinho nossos olhares aí, distanciando mais as bordas aí da nossa visão sobre o campo, né? E que eu queria mais um comentário também, que assim, a gente está num momento bem crítico, né, nas políticas de patrimônio no Brasil, e por mais que as cidades históricas, Ouro Preto tem a sua especificidade, desde dessa Constituição de 88, desde dos anos 80 até aqui, essa ampliação do campo do patrimônio, ela, como é que se diz, ela cria esperança de mudanças, né? Ela deixa essa impressão de um caminho aberto para essas novas perspectivas, só que, no entanto, essas políticas institucionais, elas parecem não estão conseguindo acompanhar a contento, né? E... Perdão. E que soma, assim, essa situação crítica também, é a questão de que parece que é uma cortina de fumaça, né, que não deixa a gente ver essa natureza desigual das políticas, né, e desse universo, né, de produção, de reprodução, de valorização do que é o patrimônio cultural, né. E minha pergunta, assim, é mais um pedido para renovar essa esperança, assim, né, no sentido de que como que a gente faz, né, para não crer que está tudo indo bem com esse campo de atuação, assim, como abrir mais esse caminho para essas novos olhares, essa mudança de paradigmas, assim, no nosso campo. Fica aí essa colocação aí. Muito obrigado. Rafael, sempre bom aí. O Rafael foi me orientando aí, querido. Então, tem toda a razão, Rafael. Assim, as práticas não estão conseguindo acompanhar de forma alguma aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, né? Ainda não estão conseguindo acompanhar o que vem aí, primeiro no campo jurídico, com a própria Constituição de 88, que a gente sabe que, né, ela foi adiante, né, vanguarda em vários aspectos, inclusive nesse, né, e também no campo institucional, né, normativo. Então, aquelas reflexões que eu trouxe sobre aquelas rupturas, aqueles desafios, estão postos, ainda são, né. Eu penso, Rafael, que aqueles caminhos possíveis, né, eles se darão, claro, que a partir de uma compreensão diferenciada, né, coletiva do que significa patrimônio, né, e que já vem se manifestando por meio de alguns eventos que a gente vivencia,
Eu vou dar né? Lá, o fogo lá na estátua do Borba Gato, aquela, né, lá em São Paulo, né? É polêmico? Claro que sim. Né? Podemos levantar, e eu acho que precisa muito, né? Mas é uma manifestação muito clara. Ele não nos representa. Não queremos ele aqui. No meu caminho, todo dia eu passo e vejo esse sujeito. Esse sujeito não me representa. Tem várias outras visões. Mas isso, né? Na hora que coletivos, né, que grupos sociais se juntam para dizer: oi, o que eu faço, o que a minha ancestralidade fez é importante. Eu quero que seja reconhecido. Eu quero que os morros de Ouro Preto sejam reconhecidos na sua importância no processo de mineração, sabe assim? E as pessoas já estão gritando por isso. Então, na medida que a gente comece a traçar, né, comunitariamente esses gritos, esses caminhos, uma hora a instituição tem que alcançar. Mas, claro que a gente tem que ter um governo, realmente um governo que acompanhe e queira isso. E aí é bom que a gente pense que nós estamos quase que num estado de exceção, né? Então, é muito sério mesmo, né? Assim, nós não temos política cultural. A gente tem ou a gente tem uma política cultural que é anticultural, né? Que nega a cultura na sua gênese. Bem, e aí, aqui, vamos falar do nosso lugar, aqui, onde estamos aqui hoje no computador, mas aqui do nosso lugar de pesquisadores, estudiosos, né? Multiplicadores, formadores de opinião. Papel fundamental. Se a gente não pensar, né? Se a gente não estudar, se a gente não propuser, né, discursos embasados, né, teorias, né, que realmente possam vir a se consolidar, a serem propostas, né, é o nosso papel, né, de trazer propostas, de diagnosticar, de problematizar, é o nosso lugar. Então, é fundamental, por isso que eu digo aqui, neste lugar que estamos, tenho muita esperança, sabe? Daqui, deste ponto. Tem esperanças que a gente consiga, e a gente tem proposto, né, caminhos, soluções diferentes. A gente precisa abrir os nossos ouvidos mais para uma escuta respeitosa com as populações, né? Precisamos, fundamental, né? Precisamos abrir caminhos, e agora, por exemplo, a curricularização da extensão, por exemplo, obrigatória, que está posta, pode virar só formalidade, mas pode ser um caminho muito legal da academia para com a sociedade, concorda? Vamos agir na sociedade para que realmente novos caminhos sejam encontrados. E, de uma forma ou de outra, a gente tem visto algumas ações institucionais que já nos dão um certo alívio, né? Assim, alguns municípios já têm agido diferente, que já têm trazido alguns fóruns de discussão que têm funcionado. São ações, às vezes, bastante pontuais, mas que nos indicam, né? São tombamentos e registros feitos a partir de demandas populares, né? Realmente não só de participação, mas de reivindicação popular. Então, existem alguns caminhos. Mas Rafael, você tem toda a razão, né? A prática está muito aquém ainda do que a gente já consegue trazer como reflexão, como teoria, né? Ainda bastante. Excelente. Professora, o Nilson Ricardo mandou aqui uma pergunta também, eu vou ler para a senhora. Ok. Como você analisa a frase escrita em alguns muros da cidade antes da pandemia, que a cidade é da humanidade, mas não da comunidade, uma vez que o direito à cidade pertence a todos? Claro. É mais uma manifestação, aí podia ter citado essa, né? Assim como queimaram Borba Gato, também estão dizendo, a gente está aqui, sabe? Nós aqui. O que nós somos nesse processo, né? O que nós somos? Então, eu acho que é uma manifestação muito clara, dita, escrita, de que há uma busca pela visibilização de quem está aqui, né? E que é necessário, volto a dizer, essa escuta, né? Essa escuta respeitosa com
as diversas populações que habitam esses lugares, né? Assim, a despeito de ser onde foi, né, colocada essa frase, eu não quero falar de pichação, porque eu acho o picho ótimo, mas não é isso que é dito, né? Assim, é um grito, né? É um grito que tem que ser ouvido, não pode ser simplesmente falado, olha, esses infratores, né, fazendo... Não, tem alguém gritando, eu quero ser ouvido, poxa, né? Não, assim, como eu vou ser ouvido? Né? E aí as instituições, nós também, como academia, a gente tem a obrigação de abrir espaço para esses gritos. Dei um ponto de vista, tem vários, mas eu acho que esse é o mais importante da gente entender hoje. Acho. Maravilha, professor, excelente. Eu fico aqui provocando para que as pessoas, por favor, mandem mais perguntas, porque a gente tem que aproveitar esse momento ao lado aqui da professora para poder construir esses diálogos. Se alguém puder mandar ou quiser abrir o áudio para fazer a pergunta, fiquem à vontade. Mais alguém? Vamos, pessoas! Vamos conversar! Uma pergunta aqui. Oi, Alan. Assim, parece que a gente está vivendo um problema sério de habitação acessível em Ouro Preto, né? Centro histórico esvaziado, aluguéis caríssimos, né? Teve a ocupação Chico Rei, que teve muita crítica por parte do poder público, eles ficaram muito tempo na frente da Câmara, lá também exigindo seus direitos, e hoje a gente tem esses loteamentos na paisagem de Ouro Preto, né? A gente fala do tombamento da paisagem, de como essa visão é importante, a visão das montanhas, né, pro perímetro de tombamento de Ouro Preto. Aí, essa mercantilização do patrimônio, você acha que vai piorar a condição de habitação em Ouro Preto? Vai, de certa forma, acentuar essa gentrificação? Porque esses loteamentos são feitos para casas de alto padrão, né? A gente não tem habitação de acessível, se for olhar. Sim, me parece que são condomínios para renda mais alta, né? Assim, não houve ali nenhuma intenção de ser habitação para a população mais vulnerável, né? Acho que pode sim. E, assim, infelizmente, a gente está vivendo em Ouro Preto, que é vivido pelas diversas cidades brasileiras, né? Realmente de utilização do espaço urbano privilegiado e infraestruturado para a população de renda mais alta, né? A população de renda mais baixa está cada dia mais expulsa para as nossas periferias, né? O que é bom aqui eu fazer, não citei na minha fala que não cabia, né? Que é uma frustração, digamos assim, uma decepção muito grande que os urbanistas e todo mundo que lida com a questão urbana tem em relação à eficácia do Estatuto da Cidade, que foi um regulamento tão batalhado por tantos anos. Eu lembro que, quando eu entrei na faculdade, na universidade, lá no século passado, em 1979, eu lembro que o primeiro seminário que eu fui participar, né, menina vindo do interior de Minas, eu sou de Barbacena, e aí sentei no seminário, não sabia nem direito o que era isso, era um grupo discutindo dentro da Escola de Arquitetura a questão da reforma urbana, né? Ainda na ditadura, ao final da ditadura, em 1979, discutindo a questão da reforma urbana, e já era a construção do que resultou depois, né? Nos artigos 182 e 183 da Constituição, e depois no Estatuto da Cidade, em 2001. E a esperança que a gente tinha é que realmente a qualidade das nossas cidades tivesse uma melhoria significativa após o Estatuto da Cidade, e não foi o que a gente viu, infelizmente. Não foi o que a gente viu, né? As nossas cidades continuam cidades injustas, desiguais, excludentes, precarizadas, a maioria da população, né, habitando espaços que a gente chama aí de informais, ilegais, né, aborda a margem
né, da cidade estruturada, da cidade formal, que cumpre ali os regimentos legais, que tem segurança jurídica em relação à propriedade do seu imóvel, né? Então, assim, nesse quesito, Alan, a gente está que nem as demais cidades brasileiras, ainda agravado no caso de Ouro Preto, com a especulação imobiliária que se dá na área central em função da questão do patrimônio, né? Então, Ouro Preto tem essa bolha mesmo imobiliária na área mais antiga, onde os imóveis centrais estão cada dia mais caros, né? Então, problema. Vamos lá, gente, vamos pensar. Vamos juntar as cabeças aí e vamos pensar como é que faz. Nós estamos em momentos de revisão de plano diretor, aqui em Ouro Preto, no caso. Vamos nos juntar, vamos ter voz, né, não, para poder falar e discutir soluções para que não se agrave, digamos assim, essa situação aqui na cidade. Mas você tem toda a razão. Fica aí a provocação e o estímulo para que as pessoas se aproximem mais dessas questões, né, e tragam essas perguntas, essas diferenças, para poder levar para quem realmente pode decidir isso. Exato. Uhum. Mais alguém? Mais alguma pergunta? A gente já está caminhando para o final. Só para avisar também, a Daniela deixou o link para quem não fez a inscrição poder fazer, para receber o certificado, tudo certinho no final do evento. Não havendo mais perguntas, acho que a gente, então, pode já caminhar para o encerramento. Agradecer imensamente, professora, a sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui com a gente no nosso evento, no nosso primeiro dia. Eu, particularmente, não é só porque eu estou mediando, mas eu gostei muito da sua fala, me gerou realmente muitas reflexões que são necessárias para essa construção, todos nós, alunos aqui, né, de mestrado. E é isso, pessoal. Eu agradeço demais a participação de cada um de vocês que disponibilizaram seu tempo. Fico feliz que são já 46 pessoas participando. A gente ficou bastante feliz com esse número. A Dani levantou a mão aqui. Dani, pode ficar à vontade, pode falar, amiga. Primeiro, eu queria muito agradecer, Cristina. Estou encantadíssima com a sua fala. Foi, assim, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E aqui, como a gente está caminhando para o final, eu queria pedir, quem puder ligar a câmera, só para a gente fazer o registro aqui, seria bacana, assim, para a gente. Ai, como é bom ver pessoas, gente. Da próxima vez me convide presencial, tá? Ver o que as pessoas estão sentindo é muito legal isso. A Wídia está aqui falando que em Pindamonhangaba eles estão ali fazendo a revisão do plano diretor, que ótimo, William. Você vai ter muito a trazer para trazer aqui para o grupo nessa discussão. Acho que em qualquer um dos programas que estão colocados aqui, né, é super pertinente essa questão do plano diretor, que é o nosso instrumento constitucional, né, o mais importante instrumento constitucional, apesar de a gente saber das lacunas que ele ainda tem, né? Então, a gente tem que pensar alternativas para que essas lacunas diminuam, para que ele seja mais eficaz, para que ele tenha realmente mais eficácia, não só jurídica, como também eficácia social, né? Assim, então, tem questões aí que eu coloquei, assim, bem en passant, que fiquem aí para, né, para vocês pensarem, e eu estou à disposição, na hora que vocês quiserem também conversar em outros momentos, estou à disposição, tá? Estou aqui em Ouro Preto. E aí, Dani, feita a foto? Consegui. Dá tudo certo. Ótimo, gente. Então, para encerrar, realmente agradeço a todos. Obrigado pela participação, dizendo que a semana continua, nós teremos outras atividades ao longo da semana. E é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, obrigado, professora Cristina, a equipe que ajudou a organização, o pessoal aí, que está trabalhando já há semanas para que esse evento acontecesse. Muito obrigado a todos, gente. Amigo, pode falar. Eu só queria convidar vocês para hoje à tarde tem a oficina de Direito do Patrimônio Cultural, que vai ser ministrada pela Soraya da Conceição
das Graças Bento, que é ex-aluna do PPGD, com mais 2 outras pessoas. Então, quem puder participar, eu sei que o pessoal do PPG Turpátria, a gente tem aula magna hoje, mas o pessoal que puder assistir, puder comparecer, vai ser um prazer, eu acredito que vai ser incrível essa oficina de hoje. Amanhã tem mais, então o pessoal de tarde vai dar o recado da roda de conversa de amanhã. Então é isso, muito obrigada, Cristina, de novo. Maria, para mim, já que virou Maria. Obrigada mesmo. Obrigada a todos. Gratidão, gente. Bons estudos para vocês, boas reflexões. Até mais. E ótima semana. Essa tem que parar de gravar. Verdade, vou parar aqui agora.